Este programa é patrocinado por... Chegamos, bem-vindos, bem-vindos. Nós somos o ProMax, o único podcast que é tridimensional. Você pode assistir-nos através do Bom Som Channel, todas as quartas-feiras às 19 horas. Você pode assistir-nos também no YouTube do ProMax, é o promax.prime, ou pode também ouvir-nos a partir da LAC todas as segundas-feiras, das 17 às 18 horas. Não importa onde você esteja, o importante é que esteja conectado a nós e que tenha sempre a sua caneta e o seu papel prontinhos para aprender, porque aqui no ProMax nós aprendemos com os grandes, aprendemos com quem já fez, com quem faz bem e com quem ensina a fazer. E só é possível um programa, um podcast como este, com apoio de pessoas fantásticas, com apoio de marcas fantásticas como a Unitel, a maior operadora móvel de Angola, que com certeza sempre apoia projetos como o ProMax, projetos que vêm engrandecer o país. Obrigada, Unitel, por sempre fazer parte de coisas fantásticas, mas hoje eu convido-vos a pegarem na vossa melhor caneta, na vossa melhor agenda, porque hoje nós vamos ter uma grande aula. Hoje nós vamos aprender com uma pessoa que boa parte do país considera ter a fórmula do sucesso. Ela é uma mulher que em tudo que põe a mão vira sucesso. É uma mulher que tudo que toca vira ouro. E não estou nem a exagerar. É uma mulher que, enquanto muito pequena, eu já admirava, já achava que era uma grande referência de mulher de sucesso, mulher bem-sucedida, e depois de adulta eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, de conhecer os métodos de trabalho, de tornar-me amiga e principalmente poder admirar, acima da profissional, a pessoa que ela é. Esta mulher é visionária, é empresária, produtora de eventos, gestora de carreiras, autora, criou muitos artistas, muitos palcos, abriu muitas portas e eu não estou nem a exagerar, atenção. É a mentora por trás de grandes projetos como o Moda Luanda, como os Globos de Ouro. É mentora de artistas, empreendedora, visionária e uma das mulheres, ou melhor, das 100 mulheres mais influentes da Angola. Minhas senhoras e meus senhores, é com muita honra que eu recebo aqui no sofá do ProMax, Karina Barbosa. Karina, bem-vinda ao ProMax. Obrigada. Eu estive a dizer o tempo todo que não estive nem a exagerar e com certeza que depois de dizer o teu nome, as pessoas realmente concordam com tudo isso. E o que eu gostava de saber de ti, Karina, quando tu olhas para ti, quando tu ouves alguém a referir-se a ti, ao teu trabalho, a tudo o que tu já criaste, tu consegues olhar para o espelho e ver tudo isso? Ou o teu percurso são coisas que foram acontecendo, foi passando, e tu, de certa forma, não vês toda essa grandeza? Tu valorizas o teu trabalho, mas será que é essa grandeza que os outros veem, que tu vês todos os dias ao espelho? Não, eu não vejo assim. Aliás, eu até fico admirada quando ouço esse tipo de relato e de historial, não é? Porque muitas das coisas nós vamos fazendo e depois vai passando e acaba por cair no esquecimento. E até às vezes quando alguém menciona, olha, lembras-te disso, são coisas que até uma pessoa já nem se lembrava tão assiduamente. Porque efetivamente eu estou sempre a trabalhar, então estou sempre focada, eu olho muito para a frente, não sou saudosista, não vivo no passado. Então, como eu estou sempre a olhar para a frente, com alguma facilidade desconecto-me do todo, da obra, não é? Uhum. Obviamente que tenho a noção do que ela representa e muito orgulho na estrada percorrida, mas eu estou sempre à procura do próximo desafio. Uhum. Eu sempre tive uma curiosidade, porque uma das coisas que eu passei a admirar muito em ti, desde que te conheci e todas as vezes que tivemos a oportunidade de ter conversas profundas, eu consegui compreender que tu és o tipo de pessoa que todo mundo que está ao teu redor tem que crescer, tem que ser grande. Não existe uma pessoa que chegue na tua vida e que tu permitas que se mantenha a mesma pessoa. Como é que é possível uma mulher tão grande conseguir tornar outros grandes, sendo que para tratares da tua própria carreira tu tens de dedicar tanto tempo? Como é que tu consegues dar tempo a outras pessoas, cuidar de outras pessoas? Eu acredito que nós valemos quando impactamos, não é? Eu não acredito no sucesso individual. Eu acho que uma pessoa que é muito bem-sucedida e que nesse processo não conseguiu trazer outras pessoas com ela,
não é na realidade bem-sucedida. Então, e é uma coisa que eu gosto muito, eu adoro, eu costumo dizer que o meu talento é iluminar, eu gosto muito de identificar potencial nas pessoas que às vezes nem ainda elas próprias identificaram e tentar ajudar a desbravar esse caminho. É uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de elevar pessoas, eu gosto de ver pessoas a crescerem, a serem bem-sucedidas, a conquistarem coisas que, se calhar, elas nem tinham pensado nisso. E obviamente que sempre que eu posso ajudar de alguma forma é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Aliás, uma das minhas músicas preferidas é uma música da Beyoncé que chama-se I Was Here, onde ela fala exatamente disso, não é? Porque eu acho que um dia, quando nós não estivermos aqui, gostaríamos de ser lembrados, eu pelo menos, como uma pessoa que impactou, que fez a diferença, que esteve aqui de facto e que tocou a vida de várias pessoas. Antes de eu te conhecer, eu tinha a impressão de que tu eras uma mulher muito rígida, uma pessoa muito dura. E depois de te conhecer, eu conheci uma Karina muito amável, muito doce e que, acima de toda a questão profissional, está sempre preocupada com a pessoa. E uma coisa que eu não sei se eu já te disse, mas foi contigo que eu aprendi a cortar crenças limitantes. Aliás, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre crenças limitantes, foi contigo. E isso impactou de tal forma a minha vida que eu percebi que eu tinha muitas crenças para cortar, não é? E o que eu gostava de perceber de ti é qual foi a tua maior crença limitante ao longo da vida, se é que tiveste alguma? Qual foi a que mais te assombrou ao longo do tempo? E como é que tu conseguiste ultrapassá-la? Olha, na realidade nunca tive. Na realidade nunca tive esse tipo de crenças limitantes. Porque eu sou uma pessoa que procuro... Eu nunca pergunto, será que eu consigo fazer? Eu sempre pensei, como é que eu vou fazer? Eu nunca usei o se, eu sempre usei o como. Então, muitas vezes, quando os projetos são demasiado grandes ou demasiado desafiantes e uma pessoa está ali a partir a cabeça, muitas pessoas começam a duvidar ou a tentar fazer outra coisa. E eu sou muito persistente, eu procuro sempre encontrar a fórmula. Porque normalmente quando nós não conseguimos fazer algo é só porque ainda não sabemos o como. Não é que aquela coisa não possa ser feita, é só qual é a operação, como é que vai ser a operação. Então, graças a Deus, nunca tive esse tipo de crenças limitantes. Houve algum momento na tua vida, eu sei, eu tive a oportunidade de ler o teu livro, aliás, vamos falar sobre Boss Lady Step by Step. E antes de eu passar para a pergunta que eu te ia fazer, primeiro eu queria saber aonde é que ele ainda está disponível. Eu sei que está disponível pelo Candando ainda. Sim, sim, o livro está à venda nos supermercados Candando, está também à venda online, tanto na Sobeys Store como também na plataforma Buykey. E também diretamente na Leia, não é? Que é a editora, com a Texto Editora, podem contactar diretamente e adquirir o livro. Uma coisa que eu achei incrível é que realmente é um manual para quem quer se tornar uma boss lady. E eu acho incrível que tu tenhas posto tantas coisas tuas aqui. É como se tu tivesses descrito a Karina que nunca ninguém conheceu, né? E em alguns momentos tu falaste de alguns fracassos que fizeram-te chegar até aqui. Eu queria perceber de todos os momentos negativos, eu não chamaria fracassos, porque são passos que te trouxeram para aqui, qual deles foi o crucial? Qual deles foi o mais importante que tu dizes, se isso não tivesse acontecido, hoje eu não seria a Karina que sou? Bom, talvez seja a minha vinda para cá, para Angola, não é? Eu vim para trabalhar numa agência, para fundar e trabalhar numa agência que não era minha, eu era apenas a diretora-geral, muito embora tenha criado todo o conceito, todo o projeto, etc., mas eu não era uma funcionária, não era sócia, nem proprietária, nem nada disso. E quando eu me desvinculei desse projeto, para mais tarde, pouco tempo depois, formar a STEP com o Kayaya, esse processo foi um processo muito violento. E que implicou, inclusivamente, a minha saída temporária do país de forma, incisiva, se assim se pode dizer. E esse processo foi muito difícil. Mas aí está, eu nunca pensei, será que eu consigo voltar? Eu pensei sempre, como é que eu vou voltar? Então, eu nunca tive este espírito de desistir das coisas. A não ser que as coisas não façam sentido para mim. Mas normalmente os projetos são sempre coisas que são muito chegadas, não é? Ao que é o meu propósito.
e então eu não desisto. E então, muito embora tenha sido a fase mais dolorida, mais violenta, mais agressiva, e a fase onde nada dependia de mim, portanto, que é uma situação que eu detesto, o que eu mais odeio é estar na mão de outras pessoas, ou instituições, ou situações que não dependam de mim para se resolver. Porque o que depender de mim eu sei que eu resolvo. Agora, quando estou à mercê de terceiros, fica mais difícil, e eu acho que isso foi o mais frustrante. Foi ser algo que não podia ser eu a resolver. Não era eu que tinha que trabalhar mais, não era eu que tinha que estudar mais, não era eu que tinha que dormir menos horas, não era eu que tinha que procurar mais apoios. Era algo que estava completamente fora do meu domínio e controle, e então por isso foi realmente o mais difícil. Mas eu acho que foi isso também que me tornou, se bem que eu sempre fui resiliente, mas eu acho que isso foi um marco fundamental para eu me tornar de facto tão resiliente e não desistente, como eu costumo dizer, como eu sou hoje. E o que é que te manteve motivada naquela altura e o que é que te mantém motivada hoje? Toda vez que tu tens uma quebra, toda vez que alguma coisa não vai de acordo com aquilo que tu esperas, o que é que te mantém motivada? O que é que te faz levantar? Eu acho que não é bem motivação, né? Porque a motivação é algo um pouco subjetivo. Eu acho que é obstinação. Eu sou muito obstinada, eu sou muito determinada. Então, quando eu decido que quero algo, ou que quero construir algo, fazer algo, experimentar algo, a partir daí é mesmo muita determinação. Eu não sou uma pessoa que se deixe mover por motivação ou não. As coisas têm que ser feitas quando a pessoa está motivada, como quando não está. Aliás, eu hoje tenho 1,5 milhão de coisas para fazer, estou com vários contratempos numa produção que está em andamento, e eu podia ter ligado e digo, não vou, não consigo, tenho outras prioridades que tenho, mas eu sou comprometida, e quando eu digo que vou fazer uma coisa, eu faço essa coisa. Uau, muito bom. Karina, uma coisa que eu sempre tive curiosidade sobre ti é: as pessoas olham para ti como uma mulher implacável no trabalho, ok? Uma mulher que não aceita pouco, que não aceita qualquer coisa e de muita excelência. E nós vamos entrar para aí, mas o que eu gostava de saber hoje é: tu choras? Eu choro muito, eu sou uma chorona. Aliás, qualquer amiga minha, amigo meu, sabe que eu sou uma chorona. Eu acho que as pessoas confundem muito personalidade com atitude. A minha personalidade é uma personalidade dócil, meiga, carinhosa, atenciosa, presente, colaborativa, compreensiva. Agora, a minha atitude já depende de quem está à minha frente. Certo. Né? Então, a minha atitude pode ser doce, como pode ser agressiva, dependente, porque a minha atitude é uma reação. A minha personalidade é o que eu sou, é a minha essência, mas a minha atitude é uma reação. Então, vamos imaginar os casos mais mediáticos, que é o tema não deixar os artistas atuar. Mas eu não deixo o artista atuar, ou sou incisiva a falar, ou desconto no cachê, ou não deixo entrar, porque ele não cumpriu com o seu trabalho, porque ele chegou 1, 2, 3 horas atrasado, porque ele comprometeu o trabalho, porque ele não cumpriu com o seu contrato. Agora, o artista que chegou cedo, que fez o seu ensaio, que está prontinho no seu camarim, maravilhoso à espera para entrar, esse artista vai conhecer a Karina mais doce do mundo. E eu trabalho neste mercado há 25 anos e há artistas que nunca me viram aborrecida, que nunca tiveram desentendimento comigo. A maioria, eu vou falar de 90%, que eu tenho uma relação excelente com a grande maioria, quase totalidade dos artistas. Agora, há uma minoria que falha, sim, que é irresponsável, sim, e que tem então esta minha atitude, que é uma reação ao seu comportamento. Não tem a ver com a minha personalidade. E o mesmo vai para gráficas, para outro tipo de fornecedores de palco, luz, som, LEDs. Portanto, a minha reação é a atitude que eu tenho em função do que a pessoa me trouxe, não é? Ou gerou no momento. Agora, a minha personalidade não tem nada a ver. Olha, tu costumas ter algum hábito, algum tipo de ritual, algum mantra que te consiga manter focada diariamente? Eu só digo, you can do this. You can do this. Step by step, you can do this. Eu nunca, quando eu estou desesperada, quando algo está a correr muito mal, quando não estou a conseguir alguma coisa, eu só digo, you can do this. You've done it before, you're gonna do it again. Quer dizer, tu consegues, tu já fizeste antes, vais fazer de novo. Relaxa, vai aparecer uma solução. Olha, em que momento é que tu paraste e percebeste que já tinhas um percurso tão grande, um percurso tão bonito, e muita gente com certeza precisava de aprender contigo, e decidiste escrever o Boss Lady Step by Step? O que é que aconteceu nesta fase? Olha, aconteceu o Covid.
Não, eu tinha realmente essa preocupação, porque diariamente, há muitos anos, eu sou muito contactada por várias pessoas através das redes sociais, através mesmo do telefone, querem sempre, eu quero ideias, eu quero dicas, eu quero uma formação, eu quero como é que se faz isto, como é que se faz aquilo, como é que se consegue, eu também quero ser como tu. E obviamente que eu sou uma pessoa, né? Se formos só para o meu Instagram, eu tenho 300 e tal mil seguidores, então eu nunca vou conseguir responder a todas as pessoas. Não tem sequer a ver com... Tem a ver com falta de disponibilidade. É humanamente impossível. Então eu sempre pensei, como é que eu poderia criar um veículo onde eu pudesse responder a várias pessoas de uma só vez? Certo. Para rentabilizar, não é? A mesma coisa que estás a fazer agora aqui com o teu podcast. E então tive a ideia de escrever o livro, só que a ideia estava ali, mas eu tinha sempre 1,5 milhão de coisas para fazer, eu nunca me conseguia sentar para escrever o dito livro. Entretanto, aconteceu o Covid, no ano 2000, e ficámos todos confinados, não é? Primeiro não se sabia bem o que era, aquilo foi em março, foi logo a seguir à nossa peça, inclusivamente, que não pudemos fazer a tour. E ficámos ali em março, disseram que era um mês, passou abril e começámos a ver que aquilo era complicado. Então eu disse, olha, nem mais, vou depois de arrumar a casa toda, de arrumar todas as gavetas, já não tem mais nada a fazer dentro de casa, eu decidi, então é agora, vou escrever o livro. E escrevi o livro o livro ficou pronto em 5 semanas. Em 5 semanas ele estava pronto, portanto eu escrevi em maio e ele foi lançado em junho. Em junho foi muito rápido. Sim. Olha, e isso traz-me à tona o facto de... E eu sempre olhei para ti desta forma, como uma fênix. Porque aconteça o que acontecer, independentemente do que for, no país, no mundo, tu encontras sempre uma forma, primeiro, de te manter relevante, de ser a Karina, ok? Segundo, de continuar a trabalhar de alguma forma, e de estar ativa. O que é que passa pela tua cabeça? Porque eu acredito que muita gente deixa-se levar pelas circunstâncias, e tu há bocado já disseste que não é a tua maneira de ser. Mas o que é que passa pela tua cabeça? O que é que tu pensas quando surgem os obstáculos? Fora o you can do it, né? É tipo, ok, qual vai ser a minha próxima ideia? O que é que te leva para aí? Olha, eu não penso tanto em como é que eu vou me manter relevante, não é? Eu não penso em mim. Eu penso muito em como é que eu posso agregar valor, como é que eu posso fazer a diferença, seja na vida das pessoas, seja no mercado de trabalho, seja junto dos meus clientes ou de outros clientes que eu ainda não tenho. Como é que eu posso agregar valor? Como é que eu posso somar? E então eu procuro dentro do meu universo as coisas que eu conheço, as coisas que eu sei fazer e como é que eu posso adaptar essas coisas às circunstâncias, não é? Pronto, é uma questão de o livro foi uma questão de circunstâncias, é como é que eu agrego valor com conhecimento, com dar este empoderamento feminino, que é uma coisa que sempre acompanhou toda a minha carreira, como é que eu posso ajudar as mulheres agora que eu não posso sair de casa? Vou escrever um livro. Como é que eu posso ajudar os meus clientes que estão sempre a reclamar que as agências de publicidade não dão resposta? Vou anexar aos meus serviços design e outro tipo de serviços como ativações de marca, etc. Como é que eu posso fazer eventos com maior qualidade? Deixa-me aumentar a minha equipa. Portanto, eu estou sempre a pensar como é que eu consigo servir melhor e apresentar um trabalho mais bem feito e que traga mais valias, mais-valias, perdoem-me a redundância, mais-valias às pessoas, sejam elas amigos, conhecidos ou clientes ou agenciados. E é a partir daí que as rodinhas começam a trabalhar e que eu começo à procura de soluções. O que é que tu aprendeste, Karina, com os artistas angolanos? E seja positivo ou negativo, ok? O que é que tu aprendeste que carregas para a vida sobre trabalhar com artistas angolanos, sobre gerir carreiras? Eu acho que os angolanos no geral, não só artistas, mas o povo angolano no geral é um povo muito criativo. É um povo muito criativo, é um povo que tem muitos talentos, e é um povo muito resourceful, que consegue ir à procura de soluções, por mais às vezes à esquerda ou fora da curva que possam parecer. E isso é uma coisa muito boa, porque eu acho que uma das maiores características necessárias para a longevidade é a criatividade e a capacidade de adaptação, que é o que muitas pessoas não têm. Por isso é que às vezes algumas carreiras estagnam, porque as circunstâncias mudam, o mercado muda, seja lá o que for, e as pessoas não se conseguem adaptar à nova circunstância e ficam paradas naquele tempo, não é? E como eu digo sempre que quem vive de passado é museu, é muito importante nós estarmos em movimento, estarmos a par das tendências, do que é que se passa no mundo e conseguirmos nos adaptar. Esse é o lado bom.
O lado menos bom é que eu acho que, aí está, também não só os artistas, mas muitos angolanos pensam só a curto prazo. As pessoas não pensam a médio e a longo prazo. Então a pessoa está preocupada, às vezes também por questões de circunstância, não é? Porque a dinâmica da sociedade está assim, a dinâmica financeira é assim. Então eu sinto que as pessoas preocupam-se muito só com o hoje. Não se preocupam com o amanhã e o depois da amanhã. Então, se tu falares com muita gente e perguntares, olha, onde é que te vês daqui a 5 anos ou 10 anos? As pessoas não sabem muito bem. Ou então têm assim aquelas ideias abstratas, quero ser rica, quero ter um barco, quero ter uma mansão, mas não sabem bem como nem a fazer o quê, não é? Então eu diria que é importante pensar-se a médio e longo prazo, porque às vezes as pessoas têm determinadas atitudes e comportamentos porque só estão preocupadas com o hoje e o agora, e estas atitudes prejudicam no amanhã e no depois. E então as pessoas às vezes comprometem um futuro porque só pensam no presente. Isto é muito forte. Olha, eu vou convidar-te aqui a conhecer a nossa roleta do sucesso. Aqui nós temos várias palavras. Eu vou-te pedir que gires e a palavra que calhar, tu tens a opção de ou dizer a primeira coisa que te vem à cabeça em relação a ela, ou contar uma história da tua vida ou uma situação qualquer que se adeque à palavra, ou a primeira coisa que vier à cabeça. Okay. Vamos lá. Assim? Ok. Resiliência. Olha, eu acho que esta é mesmo um dos alicerces da minha vida e da minha carreira, é a resiliência. É esta capacidade de me manter fiel ao que eu pretendo fazer, ao meu trabalho, à minha carreira, independentemente das circunstâncias e dos obstáculos. E ainda não há tanto tempo atrás, tive um grande desafio que foi todo o processo de criação, de construção e de inauguração do meu restaurante, o EIO, que fica em Talatona, que foi um processo também muito difícil, porque foi um processo que começou no pós-Covid e que dependia de financiamentos, de apoios, de eventuais sociedades que depois acabaram por não acontecer, entre 1001 contratempos, e foi um projeto que implicou mesmo muita resiliência, muitos momentos de quase desistir, de ter que ficar um dia inteiro na cama a pensar e a procurar soluções, de chorar. Quando cheguei à obra, a dada altura que estava quase pronta e o teto da cozinha colapsou, de terem vindo os chefes para Angola, porque os meus chefes são internacionais, e a obra estar atrasada e eles estarem aqui meses sem trabalhar à espera que a obra ficasse pronta. Portanto, eu acho que aquilo foi uma provação, foi mesmo um teste à minha resiliência. E hoje em dia, quando eu me sento ali para comer ou quando estou lá a trabalhar, olho com muita alegria porque foi mais um desafio superado, mas implicou mesmo muita resiliência. Muita resiliência. O que é que te levou para a restauração? Foi um pouco este contexto Covid, não é? Portanto, quando o Covid não é, assolou o mundo, sendo que a minha principal atividade é a produção de eventos, eu fiquei completamente sem poder trabalhar. Portanto, não se podia fazer desfiles, shows, nada. Depois, quando mais para o final do ano as coisas começaram a aliviar um pouco, quando já começaram a haver as vacinas, etc., isso voltaram a abrir os restaurantes, não é? Nós tivemos que adaptar o conceito de eventos para os restaurantes. E nesta altura eu criei um projeto que era o Conversas Acústicas, que era um mini evento que era feito dentro de restaurantes e que unia gastronomia, artes plásticas e música, onde nós fazíamos um evento que era um menu de degustação, com vários chefes conhecidos do mercado nacional, e durante esse almoço com o menu de degustação tínhamos uma exposição de artes plásticas e também um show acústico, porque não se podia ter muita gente ainda junto, eram 60 pessoas, 50 pessoas, assim, e então as bandas grandes não se podia ter. E foi também uma forma que eu encontrei de também poder ajudar este mercado, não é? Tanto os músicos como os artistas plásticos que estavam, tal como eu, e todo o entretenimento, sem poder trabalhar. E nesse processo que levou, acho que 3 meses, 4 meses, que foram 12 eventos que foram feitos, eu aproximei-me da culinária, dos chefes, da restauração. E eu sempre gostei muito de receber. Eu sempre disse, um dos sonhos que eu sempre tive, que ainda não concretizei, eu sempre disse que eu gostaria de ter um boutique hotel. É uma coisa que eu gostava de ter, um boutique hotel. E então, porque eu gosto muito de receber, Então as coisas começaram a fazer sentido e foi aí que se foi desenhando o projeto do restaurante. Giro. Olha, vamos passar para mais uma palavra.
Decisão. Decisão é uma palavra muito importante, porque muitas vezes as pessoas não saem de onde estão e não evoluem na vida porque não conseguem tomar decisões. E é importante tomarmos decisões, mesmo que sejam más decisões, mas que sejam nossas, não é? Que sejam nossas, porque o sucesso ou o fracasso tem que ser nossa responsabilidade. Não adianta termos sucesso se a decisão foi de outra pessoa, porque o sucesso também não é nosso, e fracassarmos porque decidimos algo que foi ideia de outra pessoa e não a nossa, é o pior fracasso do mundo. Então eu acho que é importante a decisão e depois da pessoa decidir e se comprometer, ir em frente, não vacilar. Há uma pessoa que eu admirava muito, não é? Que já faleceu, que é o Kobe Bryant, que é uma das grandes lendas da NBA dos Estados Unidos. É uma pessoa que me inspirou sempre muito e sempre li as coisas dele e vi as entrevistas. E há uma entrevista onde ele diz que ele não negocia com ele próprio. Se ele no princípio da season já decidiu que vai fazer algo, ele vai fazer algo. Ele a meio não vai decidir, imagina que ele decidiu que vai fazer 100 lançamentos por dia, depois do treino. Ele não vai daqui a 2 meses decidir, estou cansado, vou fazer só 50. Não. O que está decidido não é para ser negociado. Então, nós quando decidimos algo, não podemos, a meio do processo, porque está difícil ou porque está desafiante, dizer, não, então se calhar em vez de um restaurante para 50 lugares, vou fazer para 10. Não, em vez de fazer um salão com 5 cadeiras, vou fazer um salão com uma. Não, nós temos que manter a nossa decisão, porque quando nós não estamos a conseguir, é quase sempre um problema de método, não tem a ver com o objetivo. Então não se muda o objetivo, só se muda a metodologia, o processo, o objetivo não se muda. Isso é muito forte. E para vocês que querem aprender a fazer um negócio, eu acho que o mais importante é a mentalidade forte de quem vai fazer o negócio. E conversar com uma mulher como tu, Karina, é sempre um aprendizado. Não existe, eu acho que não existe momento, não existe uma conversa que eu tenha tido com a Karina num restaurante, a comer, seja onde for, que eu não tenha sentido que cresci, que fui impactada. E eu agradeço por isso, Karina. Olha, uma das coisas que eu vejo, e que o teu livro também fala, é sobre mudar o rumo de vida. Não é? O que é que tu achas que mais impede as pessoas de fazer esse shift, de mudar de vida? Achas que é a história, o medo, o conforto? O que é que tu achas que acontece com a maior parte das pessoas? Acho que é um conjunto de fatores. Primeiro é a zona de conforto, não é? A pessoa está ali na sua zona de conforto e já aquilo é o inimigo que nós conhecemos. Então as pessoas escolhem o inimigo que conhecem em vez de se aventurarem para um mar que não conhecem. Outras vezes é as pessoas das quais essa pessoa está rodeada. Imagina, tu chegas com uma ideia, Karina, olha, tive uma ideia, quero fazer um podcast assim, assim. Neide, isso não, isso é para os americanos, isso aqui não funciona, os angolanos não gostam disso. Tu, quando estás rodeada de muitas pessoas que te castram as tuas ideias e que não acreditam, às vezes deixas-te influenciar por essas pessoas. Se não tiveres esta resiliência que falávamos há pouco, e esta determinação e este poder de decisão. Eu acho que estes são os 2 fatores principais. E o terceiro, que também é muito importante, é a falta de autoconfiança. É a pessoa, ela própria, não acreditar que consegue. É a pessoa colocar-se a si própria barreiras. O que é que te faz desistir de uma pessoa que tu podes estar a mentorar ou a gerir carreiras? Tu acreditas piamente que aquela pessoa é capaz e por algum motivo a pessoa não está a seguir o caminho que é suposto seguir? Qual é o gatilho para ti? O que é que te faz perceber que isso não vai a lugar nenhum? Quando essa pessoa não tem a capacidade de se sacrificar pelo seu sonho. Imagina, uma pessoa que me diz que quer ser empreendedora, mas em vez de investir, vamos imaginar numa loja, não é? Uma loja, a pessoa diz que quer ser empreendedora, quer ter uma loja, mas a pessoa não investe na sua loja, não investe em expositores, não investe num sistema de gestão, não investe numa recepção, não investe numa montra, mas investe em roupa, investe em carteiras, investe em carros. Essa pessoa não é séria. E eu não perco tempo com pessoas que não são sérias. Quando as pessoas são preguiçosas, não querem trabalhar. E isso cai muito... As pessoas dizem, isso dos podcasts e dos coaches é tudo uma palhaçada, isso não funciona nada. Não. O problema é que as pessoas acham que o coach vai fazer o trabalho por ela. E não, o coach vai te dar a direção. E eventualmente as ferramentas. Mas quem tem que trabalhar és tu. Quem tem que fazer o processo és tu. Então quando a pessoa é preguiçosa e não quer trabalhar, quando a pessoa tudo põe a culpa nos outros, a pessoa nunca é responsável por nada. Tudo o que acontece é sempre culpa de um terceiro
de uma terceira pessoa, ou situação, ou circunstância. Portanto, quando a pessoa não tem essa capacidade de autorresponsabilização, não adianta, porque nós não podemos ajudar quem não quer ser ajudado. E há muita gente que só diz que quer mudar, mas não quer mudar. Há muita gente que só diz que quer fazer, mas não quer fazer. Há muita gente que eu conheço que tem projetos, e no meio desses projetos eu já montei a Step, já montei o restaurante, já montei a Next, já montei não sei o quê, e a pessoa continua a falar, eu um dia vou abrir aquele barbeiro, um dia vou fazer, e não fazem. Então as pessoas só gostam às vezes de falar que querem fazer e não fazem, então eu não gosto de perder tempo. Tu és uma pessoa que está sempre rodeada das mesmas pessoas. Os teus amigos são os mesmos que eu vejo desde que eu era miudinha, não é? A minha questão é, qual é a importância dos amigos na tua estabilidade profissional, na tua estabilidade emocional? Onde é que entram os teus amigos no meio disso? E porquê é que tu és uma pessoa tão reservada nas tuas amizades privadas? Bom, as minhas amizades foram construídas há muitos anos. Se bem que há pessoas novas que vão entrando, não muitas, mas as amizades têm muito a ver com a maneira como nós vemos o mundo. Não temos que ser pessoas parecidas, mas temos que ter o mesmo olhar sobre o mundo. Esta afinidade em termos de valores, de princípios, de caráter, e de como olhamos principalmente para fora. E então eu tive a sorte de conhecer pessoas fantásticas há muitos anos e de poder privar com elas até hoje. Mesmo pessoas com quem eu já não estou tão assiduamente por circunstâncias, porque vivem noutro país, por exemplo, ou porque foram mães e têm muitas responsabilidades e não têm tanto tempo disponível como eu, que também sou mãe, mas os meus filhos já estão crescidos, ou por outra circunstância qualquer, mas são pessoas que estão sempre próximas, ou seja, eu posso contar com essa pessoa durante um ano, mas quando me encontrar com ela, a afinidade está sempre lá. Então, como existe esta conexão muito forte em termos de visão de mundo, em termos de valores, princípios, estas amizades perduram no tempo. Por outro lado, eu sou uma pessoa também que invisto muito nas minhas amizades. Eu sou uma pessoa que faz questão de estar presente, faz questão de almoçar, jantar, sair, conversar, ligar, visitar, convidar para ser visitada, convidar as pessoas para o meu restaurante para estarmos juntas. Porque eu acho que hoje em dia, principalmente com o tema das redes sociais e também com a dinâmica de trabalho da sociedade atual, muitas vezes vamos adiando coisas que são importantes para nós, como estar com os nossos amigos, atenção aos nossos filhos, etc. Porque vamos pondo sempre trabalho, 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 trabalho. E eu, como trabalho muito, tenho muito esta consciência de ser muito proativa na marcação destes encontros, de estar com as pessoas. Porque acho que é mesmo fundamental. E é bom, não só pela parte da descontração, pela parte da conversa, é muito bom também para ajudar quando nós estamos em períodos menos bons, porque há alturas em que toda a gente se vai abaixo, e eu não sou exceção, há alturas em que toda a gente acaba por duvidar um pouco se deve insistir, se faz sentido, se ainda consegue, e os teus amigos que conhecem a tua essência vão-te sempre dizer se isso faz sentido ou não, e vão-te relembrar que tu és capaz. Então isso é muito importante. Então aí a importância de ter alianças corretas, de Exatamente. as pessoas. Exatamente. Tu escolhes pessoas para o teu ciclo de amizade. Hoje, ao dia de hoje e com o conhecimento que tens. Olha, hoje eu procuro avaliar e observar, sou muito observadora. Eu procuro observar o que é que a pessoa faz. Mais do que o que a pessoa diz, o que é que a pessoa faz, o que é que essa pessoa construiu. Aliás, muitas vezes perguntam-me se eu não me preocupo com críticas e não sei o quê. Eu digo sempre, eu só ouço pessoas que me inspirem. Eu só ouço pessoas que fazem algo que eu admire. Pessoas que não são pessoas que eu admiro, que não fazem coisas que eu admiro, eu também não dou ouvidos, porque não estão sintonizadas com a minha visão. Então, hoje em dia, quando eu vejo uma pessoa que tem a mesma visão do mundo que eu tenho, que se movimenta com a mesma energia, que tem esta mesma dedicação à sua carreira, seja ela qual for, à sua arte, seja ela qual for, pode ser uma pasteleira, pode ser uma estilista, pode ser um arquiteto, pode ser um músico, pode ser um médico, um professor, porque a energia é semelhante. As áreas de atuação podem ser diferentes, mas a energia, a dedicação, todos estes denominadores comuns tu encontras, e has de saber agora melhor, que já entrevistaste várias pessoas, tu vais ver que há palavras que toda a gente diz. O foco, a determinação, a visão, a resiliência, a autoconfiança, todas as pessoas de sucesso têm denominadores comuns. Então é só procurar pessoas que partilhem os mesmos denominadores que eu. Olha, imagina agora que eu sou uma jovem
admiro a Karina e quero muito seguir os passos da Karina. Ainda não tive a oportunidade de ler o Boss Lady Step by Step, porque esse devia ser o primeiro passo, então adquiram o Boss Lady Step by Step. Mas o que é que tu dirias a esta jovem? O que é que ela precisaria, digamos que ela seja muito nova, na casa dos 20, não é? O que é que ela precisaria de ter? O que é a condição mais importante que ela precisa de desenvolver, ou a habilidade que ela precisa de desenvolver para se tornar numa Karina no futuro? Antes disso tudo, o mais importante do que tudo é o porquê. Quero ser como eu, porquê? É preciso ter uma noção muito clara do que é o nosso propósito. Porque muitas pessoas dizem que querem ser como alguém, mas eles querem é ter o que aquela pessoa tem, não querem ser o que aquela pessoa é. Porque ter e ser são coisas muito diferentes. Então, ela quer ser como eu, porquê? Para quê? Qual é o objetivo? Isto é o mais importante. Se ela quer agregar valor como eu, se ela quer construir negócios de sucesso, se ela quer gerar emprego como eu, se ela quer ajudar pessoas a brilhar como eu, se ela quer ajudar pessoas a fazer carreiras a nível internacional como eu, é uma coisa. Aí eu posso ajudar, porque é só dar ferramentas, dizer, olha, faz-se assim, faz parcerias com este tipo de pessoas, nos outros mercados faz parceria com estas empresas e é assim que funciona. Mas para as coisas funcionarem tem que haver um porquê. Se o porquê for só ganhar dinheiro ou ser famoso, não funciona. Pronto, neste caso nós estamos, e é visível para todo mundo, que tu és uma das maiores referências do país, seja no ramo da moda, no ramo da produção, e tudo o que tu fazes é visto com excelência, não é? Quais são as tuas referências? Tu és referência de outras pessoas, mas quais são as tuas referências? Há um bocado referiste ao Kobe Bryant, não é? Quem mais é a tua referência para que tu sejas essa mulher de excelência? E qual é a importância das referências, na tua opinião? Eu acho que é bom termos referências. Eu não tenho lá tantas nacionais, porque quando eu comecei, há 25 anos atrás, não se via. O mercado que eu vim operar é um mercado praticamente que eu vim desbravar, se assim se pode dizer. Então não te consigo dizer, a minha referência em produção de eventos é o fulana, ou em agenciamento de modelos é fulano, porque não existe isso. Em Portugal tenho sim referências em termos de agenciamento. A pessoa que foi minha agente, que era a diretora da Elite Models, que é a Ana Borges, foi a minha referência. E não só em termos de gestora, de mulher empreendedora, mas também em termos de postura, de elegância, de como se apresentar em público, foi uma referência para mim. A nível mais internacional, em termos de mulher de negócios, a Oprah Winfrey, que eu também já citei várias vezes. Em termos de capacitação, de elevação de pessoas, o Simon Sinek, que é uma pessoa que eu adoro ouvir e que me clarificou muito tudo o que tem a ver com estes temas de propósito, de decisão, de impacto no mundo, de legado. Então, e o Kobe Bryant é também uma grande referência, é uma pessoa que eu admirava bastante. Ao dia de hoje, tu ainda crias expectativas em relação às pessoas? Temos sempre algumas expectativas, mas já não tantas. Hoje em dia eu, tal como disseste, tenho um círculo muito fechado e muito antigo. Quando alguém novo entra, como mais recentemente, nos anos mais recentes, a Soraya da Piedade, ou a Liz, ou a Georgina Pedro, são pessoas que eu já vinha observando de alguma forma, por relações sociais, não é? E com quem eu já admirava, não é? Normalmente hoje em dia, para entrar no meu ciclo, é alguém que eu admiro, que eu veja, e normalmente vejo o trabalho, não é? Porque antes de conhecer a pessoa, pessoalmente vejo o trabalho e como lida com as pessoas que estão à volta dela, e a partir daí é essa energia que me cativa. Olha, vamos por mais uma palavra aqui da nossa roleta. Ver se não calha nenhuma... Estamos aqui entre foco e disciplina, que acabam por também estar interligados. O foco é muito importante, é muito importante. O foco, manter-se, tem muito a ver com o que eu falava do propósito. Porquê é que muitas vezes as pessoas perdem o foco? Porque não têm um propósito, não têm um porquê. Então é assim, agora todos estão a abrir churrasqueiras, vou abrir uma churrasqueira. Agora todos são coaches, vou ser coach. Agora todos dão aulas de etiqueta, vou dar aulas de etiqueta. Agora todas são empresárias de spas, vou também abrir um spa.
Porquê? Porque não tem um propósito. Então, como eu não sei o porquê que eu estou a fazer aquilo, eu vou mudando e vou perdendo o foco. Ou distraio, não é? Eu tenho um trabalho para fazer, mas de repente quero ir ao cinema, também de repente quero ir ao salão, também de repente quero ir a jantar com os meus amigos e perco o foco do trabalho que tem que ser entregue. Porquê? Porque não há um porquê, não é? Eu, por exemplo, tinha o foco de estar aqui, porque eu comprometi-me contigo e tenho o foco de agregar valor a mulheres, a empresários, homens também, os homens não se sintam excluídos, mas este elevar, agregar valor, empoderar a juventude, o empresariado, faz parte do meu porquê, do meu propósito. Então, por isso eu não perdi o foco de vir aqui, independentemente de estar com outros desafios. E isso tudo depois só é sustentado por disciplina, não é? Porque se eu tiver foco, mas não tiver disciplina para implementar o foco, as coisas também não vão acontecer. Então é aquela disciplina de, ok, o trabalho é preciso ser feito. Se vou dormir só 2 horas, são 2 horas. Depois logo compenso mais tarde. Se vou ter que gerir 2 projetos ao mesmo tempo, porque foi agora que eles apareceram, é com disciplina que eu vou fazer. A mesma coisa com a alimentação. Se não é para comer isto, não é para comer isto. Não é só um bocadinho aqui. Então as coisas acabam por se complementar. Mas eu diria que a disciplina é fundamental. Eu diria que a disciplina, nada mais forte para uma pessoa ter sucesso a longo prazo do que disciplina e consistência. É muito importante. Porque se não tiveres disciplina e consistência, podes ter um pico de sucesso aqui e ali, mas não vais ter uma carreira de sucesso. Não vais deixar um legado. Vais ser o que se diz na música, os one hit wonders, não é? Aquela pessoa que teve uma música que fez muito sucesso e agora ninguém sabe onde é que ela está. Então, a disciplina e a consistência são muito importantes e o foco é o que alimenta, não é? Qual foi o evento mais desafiador que já organizaste? Eu arriscava-me a dizer que é o que eu estou a fazer esta semana, mas não, já tivemos uns quantos, os grandes festivais, não é? Quando vinham os artistas norte-americanos eram muito desafiadores, estávamos a falar de contratos muito intensos, de várias páginas, com muitas especificidades, com muitas requisições de materiais e equipamentos que nem havia no mercado na altura em Angola, mas, regra geral, fomos contornando e fomos fazendo. Mas sim, porque são eventos que movimentam muita gente, movimentam muitas peças, muitos fornecedores diferentes. Então, o maior desafio às vezes não é fazer o trabalho, é gerir egos, gerir disciplinas, gerir focos, gerir compromisso, não é? Para que toda a gente entregue o que tem que entregar, no timing que tem que entregar, para que a tua falha não se torne na minha falha e para que a nossa falha não se torne na falha do cliente, com o público. Olha, como líder, como é que tu lidas com a tua equipa? Tu és aquela líder raiz ou és aquela líder mais doce, mais compreensiva, mais meiga? Qual é o teu estilo de liderança? Olha, eu tenho uma liderança assertiva. Eu tenho uma liderança assertiva, sou uma pessoa muito objetiva, eu não gosto de andar com muitas voltas, com muita conversa, eu gosto de ser clara e objetiva com as pessoas. Obviamente que cada caso é um caso e cada pessoa é uma pessoa, e nem todas as pessoas respondem da mesma forma à mesma liderança. Então, eu hoje em dia, e porque também me formei, estudei, li inclusive um livro que é muito engraçado e que é muito útil, que é algo como lidar com idiotas, como conversar com idiotas, algo assim, agora não tenho o nome exatamente, mas é um livro que me ajudou, ajudou-me muito a entender o perfil de cada pessoa. Existem basicamente 4 perfis básicos, não é? Portanto, as pessoas todas encaixam-se num destes 4 perfis básicos como o principal, depois tem sempre elementos dos outros, mas a característica principal, e através disso eu já consigo olhar para a pessoa, identificar, ok, esta pessoa é azul, esta pessoa é amarela, esta pessoa é vermelha, e perceber como é que ela reage melhor, qual é o tipo de comunicação que funciona melhor. Eu como sou uma pessoa muito vermelha, né, que é muito assertiva, muito direta, muito objetiva, às vezes tinha dificuldades em comunicar com pessoas que são de perfil verde, que são essas pessoas que precisam desta mimo, desta atenção, destas voltas todas, e eu não percebia isso. E depois de estudar e de ler esse livro, comecei a perceber e a ser mais atenta ao perfil das pessoas para comunicar da maneira que elas recebam melhor as orientações.
mas a minha natureza, se eu pudesse, eu seria assertiva e direta com toda a gente. Mas temos que gerir, e eu procuro também gerir independentemente da situação e da pessoa e do contexto, mas quando são equipas muito grandes é muito complicado. Então, se nós estamos a produzir, por exemplo, um festival, estamos a falar de liderar 300 pessoas, não dá para estar com frufrus com toda a gente, senão as coisas não acontecem. Então... E também acho que as pessoas são um bocadinho mimosas. Eu acho que vocês dizem aqui mimosas em Angola, acho muito interessante essa piada, porque as pessoas, algumas pessoas acham que fazer o seu trabalho é fazer um favor. Então, é uma coisa que eu não entendo, eu não consigo entender isso. Então eu tenho muita dificuldade em lidar com pessoas preguiçosas. Eu não consigo entender o mindset destas pessoas, não me consigo identificar com elas, não consigo comunicar com elas. E tenho muitos desafios quando eu me deparo com uma equipa ou com uma pessoa que tem este perfil de achar que fazer o seu trabalho é fazer um favor quando ela foi contratada e paga para tal. Normalmente, quando tu encontras esse tipo de pessoas no teu ciclo, o que é que tu preferes fazer? Tu preferes formá-las ou preferes dispensá-las? Depende. Há pessoas que são assim porque nunca aprenderam a ser diferente e quando dá para formar, eu formo. Há pessoas que são assim porque é a sua personalidade e essas pessoas eu prefiro dispensar. Porque uma pessoa pode-te destabilizar toda uma equipa. Porque o comportamento às vezes é transmissível. Então se tens uma pessoa com muito má energia ou uma pessoa muito encostada, uma pessoa que não gosta de trabalhar, porque para cada pessoa que não trabalha, alguém está a ser subcarregado. Exato. Então esta pessoa não está a agregar valor à equipa e está a prejudicar a equipa. Então esse tipo de pessoas eu prefiro substituir. Agora, se é uma pessoa que só é assim porque não aprendeu, porque não sabe as ferramentas, as metodologias, o processo, aí nós ensinamos o processo. Karina, tu és mãe, ok? És mãe, tens 2 filhos, um casal maravilhoso, grandes já. Entretanto, num mundo onde todo mundo romantiza a maternidade, tu foste, acho que, das primeiras pessoas que eu ouvi a ter um discurso muito coerente em relação à maternidade e à mulher profissional, que depois acaba por se tornar mãe e etc. E foi das coisas que eu muito admirei, porque eu também sempre fui o tipo de mulher que romantiza a maternidade. O que é que foi mais difícil para ti durante todo o processo, né, de maternidade? Porque eu sei que tu trabalhaste até ao fim da gravidez. O que é que foi mais difícil para ti? Foi lidar com as crenças dos outros à tua volta de que tu não devias continuar a fazer isso, ou tu devias parar, ou agora é momento de dedicares ao teu filho e à tua família? Ou foi realmente tu olhares para ti e perceberes que era uma coisa nova e se calhar até, não sei, vou parar, não quero parar, não vou parar. Eu sou uma mulher profissional e eu quero me manter nisso. O que é que foi mais difícil para ti neste processo? O mais difícil foi lidar com a culpa. Porque quando estamos a trabalhar, sentimos culpa porque achamos que devíamos estar em casa com os filhos. E quando estamos em casa com os filhos, sentimos culpa porque o trabalho não está a ser feito em condições. Então eu digo sempre que a partir do momento em que uma mulher profissional de carreira é mãe, ela vai viver com culpa pelo menos até os filhos fazerem 22 anos, que é quando acabam a universidade, por aí. Porque os filhos precisam sempre de nós. Só muda é o tipo de necessidade, mas precisam sempre. Mas quando são pequenos precisam mais da nossa presença física. Quando são mais crescidos, consomem-nos mais mentalmente e emocionalmente e financeiramente. Mas quando são mais novos, consomem-nos muito tempo, horas do dia. E a pessoa está sempre culpada, e foi difícil. Mas o que me ajudou foi esta noção muito clara de que a minha carreira é uma parte fundamental da minha vida, é parte da minha essência e da minha identidade. E eu já existia antes de ser mãe e vou continuar a existir quando os meus filhos se casarem ou forem morar juntos ou forem morar para outro país ou seguirem as suas vidas, como aconteceu, não é? Porque ambos foram estudar para fora. Então é muito importante, porque eu vejo muitas mulheres que se perdem, perdem a sua identidade dentro do casamento, dentro da maternidade. E depois, quando os filhos saem do ninho, como se costuma dizer, a pessoa fica vazia e não sabe quem ela é. Se eu não for esposa, se eu não for mãe,
quem é que eu sou? Exato. E eu nunca quis isso para mim. Então, eu sempre tive muito presente que a minha carreira é uma parte fundamental da minha personalidade e eu jamais abdicaria da minha carreira por nada nem por ninguém. Como é que hoje tu consegues conciliar, e se calhar é mais fácil porque os teus filhos já são mais crescidos, mas que mecanismos é que tu usas para conseguir conciliar a tua carreira, o teu lado criativo, e o teu lado mãe, não é? A tua família, como é que tu consegues gerir isso? Olha, eu sempre fui muito aberta e comunicativa em relação a esse aspecto. Então eu sempre habituei todas as pessoas, tanto a minha mãe, as minhas irmãs, a minha família, os meus amigos, os meus filhos depois, de que tem que haver um momento para tudo. Porque não existe o conciliar tudo. Como é que concilias tudo? Sacrificando alguma coisa, não é? Então as pessoas têm que entender que isto é por fases. Então, se eu estou numa semana como esta, por exemplo, em que eu tenho 2 eventos enormes, não vou ter tempo. Não vou ter tempo. As pessoas têm que entender que eu esta semana não tenho tempo. Mas para a semana, se calhar, tiro 2, 3 dias e tenho tempo. E compenso. Então eu sempre habituei os meus filhos assim. Olha, agora a mamãe está ocupada, depois a mamãe vai ter tempo. Então vou equilibrando. E graças a Deus, pela sorte que eu tenho, portanto, o benefício, né, de ser empresária, de não ter patrões, tenho mais flexibilidade de horários, de férias, de folgas, etc. Então sempre consegui conciliar, sempre consegui marcar mais viagens, sempre consegui, se não me apetece sair hoje de casa, não saio, seja segunda, terça, quarta-feira. Então deu sempre para equilibrar bem, mas explicando bem que a mamã agora não pode, mas vai poder daqui a 1 ou 2 dias ou na próxima semana, então vamos compensar. E então isso ficou sempre claro. Eu acho que a comunicação é a base de tudo. E as pessoas entenderem que não é um tema de amor ou de afeto, mas é um tema só de disponibilidade de tempo. Exato. Tu tens valores familiares que te acompanham na vida profissional ou vice-versa? Lealdade. Lealdade é fundamental em tudo. Se eu não puder confiar nas pessoas, não faz sentido, seja a nível familiar, de amizades, de profissional. A lealdade, mais do que a fidelidade, até a lealdade é extremamente importante para mim. Daí eu ter os mesmos amigos há tanto tempo. Karina, tu conseguirias saber assim só de cabeça quantas carreiras tu já geriste? Quantas pessoas tu já conseguiste fazer brilhar ao longo destes 20 e muitos anos? De cabeça não consigo, mas só na STEP estamos a falar de 3 gerações, de modelos, de músicos, 2 gerações, portanto muita gente. Quem são os artistas que hoje mais te dão orgulho de dizer eu fiz parte desta história? SSP, Calibrados, Killa Hill, Zona 5, Eva Cruzeiro, hoje deputada, anteriormente Eva Rap Diva, Gita Finha. Eu acho que estes foram... Agora também 20 anos de carreira. Exatamente, e tive o prazer de poder produzir o show dele. Mas sim, eu diria que estes, sim, foram os que... onde eu estive envolvida e que me deram mais orgulho. Prazer e orgulho até hoje. Ao dia de hoje, tu ainda farias isso? Ainda pegarias novos talentos? Não. E trabalharias? Não. Por quê? Não, porque eu acho que tudo na vida são fases. Eu dediquei 20 anos da minha vida e carreira a isso, 2000 a 2020, e terminei mais do que satisfeita. Eu também sou uma pessoa que gosta de novos desafios, eu não me identifico a fazer a mesma coisa para sempre. Então, hoje em dia, para mim, já não faz sentido. Até porque esse trabalho é um trabalho que é muito exigente, tanto a nível físico, porque exige muita presença física nos concertos, nas entrevistas, nos lançamentos, nos shows, nas viagens, trabalhos fora para campanhas, etc. Mas também é um trabalho que é muito exigente a nível emocional, porque tens que gerir pessoas, emocional da pessoa, manter a pessoa estável para poder fazer a sua performance. E depois, em termos financeiros, não é tão lucrativa. Então, comparando com outros negócios que eu tenho, é bem mais lucrativo para mim, financeiramente, fazer outras coisas, e a parte do propósito já foi cumprida. Então, essa parte da minha vida, para mim, está bem arrumada. Olha, muitas pessoas no mercado têm o problema de não partilhar caminhos, não é? As pessoas têm medo de dar contactos, as pessoas têm medo de mostrar direções, e tu és completamente o oposto disso.
Tu és o tipo de pessoa que se alguém te ligar em algum momento, e falo por experiência própria, se alguém ligar em algum momento, Karina, preciso deste contacto, preciso disto ou daquilo, tu estás sempre aberta a dar e até a direcionar para as melhores oportunidades. O que é que te faz estar tão confiante de que sim, tu podes ajudar aquela pessoa sem medo de que o teu espaço vá ser retirado, ou sem medo de que se calhar eu não devia dar os meus segredos a outras pessoas? Porque o que eu percebo é que o que tu fazes é passar legado de forma muito natural. O que é que te inspira a fazer isso? Olha, eu sou humilde o suficiente para saber que não sou insubstituível, mas sou autoconfiante o suficiente para saber que o que eu faço ninguém faz. Então eu não tenho problema algum em partilhar contactos, fornecedores, ajudar, dar ideias, até sem me pedirem, ajudar a solucionar problemas, porque cada pessoa é uma pessoa e cada um tem a sua identidade profissional. Então o evento que eu faço não é o evento que tu fazes, o podcast que tu apresentas não é o podcast que eu apresento. Eu tenho várias amigas que produzem eventos. A Soraya produz eventos, a Georgina Pedro produz eventos, eu faço catering, a Liz Sardinha faz catering. Portanto, eu não tenho esse tipo de problemas, porque cada uma faz da sua maneira, não é? E então cada uma vai ter os seus clientes. Os clientes que gostarem do meu trabalho vão ficar com o meu trabalho. Os clientes que não fizerem questão do meu trabalho podem ter o meu, como podem ter o de uma de qualquer delas, é indiferente. Mas eu confio na minha qualidade, no que eu entrego, e então eu não... Se eu não fosse boa profissional, ainda que eu não desse os contactos, as pessoas iam fazer na mesma. Os clientes que quiserem ir embora, vão embora na mesma. Nenhum cliente é eterno. Então, não é por aí, não é por eu não te dar um contacto de uma gráfica que tu não vais imprimir os convites, tu vais imprimir os convites. E não é por eu não te dar o contacto da gráfica que o teu cliente vai passar para mim, isso nem faz sentido nenhum. Aliás, eu quero que os clientes venham para mim porque gostam do meu trabalho, do que eu entrego e não por não terem outra opção. Eu sempre disse, eu não quero ser a única, eu quero ser a melhor. Isso significa que é importante haver concorrência, aprenderam? Espero que tenham aprendido. Porque a concorrência é que te inspira, é que te motiva. Se não tiveres um ponto de comparação, como é que vais saber que és a melhor se és a única? O único nunca é o melhor, é só o único. Agora, se formos 10 e nesses 10 tu te destacares, aí sim, não é? Agora, se és o melhor quando as pessoas só vão a ti porque não têm outra opção, isso não é atestado de competência para ninguém, eu acho, não é? Karina, uma das coisas que muita gente diz em relação a ti, e falamos há bocado, que é o facto de seres implacável, ok? Implacável também é um bocado dramático, Não, mas pronto. Em relação ao trabalho. Sim. És uma profissional implacável. Este seria o posicionamento que as mulheres empresárias, na tua opinião, deveriam ter para alcançar o sucesso, ou cada caso é um caso? Eu acho que cada caso é um caso e cada pessoa deve ter o seu próprio estilo de liderança. Eu não estou a dizer que o meu estilo de liderança é melhor do que o teu, ou do que o da Soraya, ou do que seja lá de quem for. É o meu estilo, é o que funciona para mim, é o que faz sentido para mim. Exato. Agora, para as outras pessoas pode fazer sentido outras coisas. Também tem a ver com o negócio, não é? O meu negócio é um, o teu é outro. Se calhar o que faz sentido para mim não faz sentido no teu negócio. Então, eu não acho que as mulheres têm que ser implacáveis. Eu acho que as mulheres têm que ser firmes e decididas, porque muitas vezes, e porque toda a cultura foi construída durante séculos e séculos, assente naquelas premissas de que a mulher tem que ser submissa, a mulher tem que ser meiga, tem que falar baixinho, tem que ceder, porque tudo está à frente da vontade da mulher. Há muitas mulheres que, quando se tornam líderes ou gestoras, têm muito, mesmo até às vezes a nível inconsciente, essa vontade de agradar. Eu quero agradar, eu não quero que se aborreçam comigo, eu quero ser boazinha. E muitas vezes isso não funciona, porque ninguém gosta de ter uma atitude mais firme ou mais musculada, mas é necessário às vezes para que as coisas aconteçam, não é? Porque se toda a gente fizesse o que tem que fazer, no timing que tem que fazer, nós viveríamos num paraíso, não é? Ninguém tinha que se alterar com ninguém. Agora, às vezes é preciso a pessoa ter uma atitude mais musculada, porque infelizmente há pessoas que não cumprem, há fornecedores que não cumprem. E também há muito esta ideia de que a palavra da mulher, a direção da mulher, a orientação da mulher não é para ser, é subjetiva, é para ser discutida, é para ser debatida, não é? Portanto, eu já tive casos de ter fornecedores que estão a querer debater comigo
que a ideia deles é melhor que a minha, mas eu contratei isto, eu não contratei para ainda vir pensar e receber ideias e estar a debater temas. Então, eu acho que sim, que as mulheres têm que perder este medo que têm de fazer valer a sua ideia, de dizer que é assim que eu quero e é assim que é para ser feito. E se está mal feito, tem que fazer 20 vezes até ficar bem feito. E eu acho que é daí que também surgem estas falsas narrativas de que as mulheres são muito autoritárias, as mulheres não podem ficar chefes porque já começam a querer faltar ao respeito. Eu acho que tem a ver com esta falta de hábito que os homens têm, de que as mulheres olhem para eles de igual para igual. Então, como os homens sempre estiveram habituados, toda a história, desde as cavernas, a olhar de cima para baixo para as mulheres, de repente ela está no mesmo nível e para eles já lhes faz confusão. É um bocado a mesma base do racismo, não é? Porquê é que determinadas pessoas são racistas contra os negros, contra os... Porquê? Porque durante séculos os brancos do mundo inteiro acharam que todas as outras raças eram inferiores e comportaram-se como tal. E então não suportam que aquela pessoa também é advogado como eu, também é arquiteto como eu, também é bilionário como eu, e vai com a causa estranheza. E é o mesmo com as mulheres líderes. É tão simples quanto isso. As pessoas estão habituadas a que as mulheres sejam quietinhas e falem baixinho e sejam uns docinhos. E quando a mulher tem que tomar decisões e falar mais assertivamente e olhar de igual para igual, causa esta estranheza. Tu sentes que em algum momento isso, ou essa ideia, essa falsa ideia que as pessoas têm de que aquilo que tu és no lado profissional é o mesmo que és como mulher, faz com que alguns homens se afastem de ti, de alguma forma? Eu diria homens não, meninos talvez. Uou. Perceberam? Preciso repetir? Não, não é? Muito bem. Karina, estamos mesmo a chegar à reta final e eu gostava de perceber de ti como é que tu gostarias de ser lembrada quando já não estivesses aqui? E o que é que tu gostarias que as pessoas dissessem em relação ao teu trabalho, mas principalmente em relação à mulher que tu foste no geral? Ela impactou a minha vida. Mas isso tu já ouves hoje, não? Sim, Yeah. mas é realmente, eu digo sempre que quando eu morrer, não é? E se fosse encontrar o Criador, não é? Chegasse ali ao paraíso, ao céu, espero ir para o céu, e encontrasse Deus e que Ele me dissesse, estiveste bem, fizeste um bom trabalho. Eu acho que sim, eu acho que nada como, voltamos à tal música que eu dizia, a música diz, "The lives I have touched will be the proof that I lived, that I made a difference, and this world will see I was here." É isso, basicamente é isso. É este desejo de que as pessoas pensem, não, ela ajudou, ela fez a diferença. Ela marcou, ela deixou um mundo melhor do que o encontrou. Com certeza. Karina, deixa-me dizer-te que ninguém se senta nesse sofá e sai de mãos vazias, porque neste sofá só se sentam realmente aquelas pessoas que são Pro-Max nas suas áreas de atuação. E tu és Pro-Max não numa área de atuação, mas em várias. Tu tens o domínio total de todo o trabalho que tens feito, mas acima de tudo, tu tens realmente feito isso, impactado vidas. E é por isso que eu e toda a equipa do Pro-Max temos aqui um presente para ti, ok? Muito especial, que nós gostaríamos que toda vez que tu olhasses para isso, lembrasses que, independentemente de que fase estarás a viver, que dúvidas estarás a ter, que não será um problema para ti, consigas perceber que tu és uma mulher que fez a diferença para a nossa sociedade, que impactou realmente a vida de milhares de mulheres, que está a deixar um legado e que nunca não estás permitida desistir. E então tu és a... Uau! Nice! Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. É bom partilhar um bocadinho sempre da nossa vida, do nosso conhecimento, e também é bom sermos lembrados do que já fizemos, não é? Porque na correria da vida às vezes acabamos por nos esquecer que já temos uma estrada, que já temos uma obra que merece que mais não seja uma entrevista aqui no Pro-Max. Muito obrigada. Obrigada eu, Karina, e obrigada a todos vocês aí em casa por esta hora fantástica, por este momento de muito aprendizado.
Se você não conseguiu apontar tudo, ainda vai ter a oportunidade de ver no YouTube. Ou então, você já sabe, compre o livro Boss Lady Step by Step e aprenda aqui os passos. Inclusive, nós não falamos sobre isso, mas ensina inclusive como fazer dinheiro, como gerir dinheiro. É um livro que eu diria que é um ótimo manual para quem quer crescer profissionalmente. Meus amores, meus Pro Max da vida, vocês que já são Pro Max, vocês que querem ser Pro Max, muito obrigada por estarem em nossa companhia. Obrigada porque conosco vocês crescem. Obrigada a Unitel por fazer parte desta história. E estamos juntos no próximo Pro Max. Este programa é patrocinado por